Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Boa tarde, ouvintas, web espectadores da Web Rádio CT. Está no ar mais um episódio do SINDI-CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. Vocês se conectam conosco através do canal do YouTube Rádio CT. Não esqueça de já correr aí, se inscrever, deixar seu like e nos acompanhar também nas redes sociais, que a produção está deixando aqui no rodapé e também na descrição desse vídeo, que é para vocês não perderem nadinha, assim, para vocês estarem por dentro de tudo. E tá rolando muitos conteúdos bacanas, assim, o programa é bem democrático, eu sempre falo sobre isso, né? Então a gente tem trazido uma diversidade de pautas, tanto na área de arte e cultura, mas também nas questões sociais, né, negritude, enfim, pautas que permeiam o nosso universo e que são necessárias para fazer das nossas vidas um pouco mais confortável, né? A gente precisa falar sobre igualdade, a gente precisa falar sobre todos esses assuntos e a gente tem abordado aqui, né, de forma democrática esses assuntos e vocês também podem fazer sugestão de pautas, então manda para a gente lá um direct no Instagram, ou manda para a gente aqui na descrição, no chat desse vídeo, e a gente vai se comunicando, beleza? Gente, dito isso, para deixar a nossa tarde ainda melhor, vamos trocar aquela ideia com essa mulher potente, porreta, que muito me inspira, assim, eu tô, assim, até nervosa, porque, assim, a Paty enfim... enfim, né? Como eu falei, ela me inspira bastante. Ela é empresária, ela é curadora de conteúdo, gestora de programas culturais, pós-graduada em gestão de cidades, empreendimentos, criativos e graduadas em comunicação social. Atua na área de gestão e produção de eventos e projetos culturais. Seu trabalho é focado em potencializar o papel social da arte, da cultura e na sua contribuição para a sociedade, ou seja, tem tudo a ver com o nosso programa. Patricioco, maravilhosa, seja muito bem-vinda. Olá, eu sou Patricioco, uma mulher brasileira com ascendência japonesa okinawana. Eu tenho cabelos compridos, olhos claros e falo de um dos lugares mais lindos desse planeta. Ali ao fundo é a Serra da Mantiqueira e o bioma Mata Atlântica. E por que eu falo desse lugar? Porque há mais de 20 anos eu vim junto com a minha família pisar esse chão. Vim criar filhos e filhos projetos. Desde a primeira vez eu respirei cultura. E o que a gente vai falar nessa videoaula são dessas vivências. Eu vou compartilhar um pouco de tudo que aprendi de como é esse fazer cultural. E eu chamei de gerir criativo. Por que gerir? Porque para mim gerir, gerar, conceber um projeto cultural, fica tudo ali, tudo nessa concepção. Estou muito feliz, Meire. É uma honra estar aqui conversando com você, que eu também admiro demais, demais. Tudo que você faz eu acho muito lindo, muito bem feito, com muita dedicação, entrega é verdadeiro, né? Você no palco já é um estrondo, de verdade. Já te conheço há alguns anos no palco. E o que eu, assim, acompanho da sua vida na sociedade, da sua ação na sociedade, e agora também como comunicóloga, eu estou aqui aplaudindo, muito feliz de estar te vendo, assim, invadindo os espaços mais importantes, que a sua voz possa chegar a muita gente e as suas ações, principalmente, porque realmente eu percebo que tudo que você faz tem também esse sentido de transformação
da sociedade, do próximo. E aí, quanto mais pessoas com essa convicção, essa certeza, mais a gente vai ter um mundo melhor. É E eu estou muito isso, feliz de estar aqui que conversando com você. maravilhosa. Olha lá, gente, tá vendo? Porque eu falei para vocês, ela é braba, vocês vão ver aqui. Paty, é, bom, para abrir os trabalhos, né? Hoje eu já gostaria de começar te perguntando quando e por que a arte? Eu vejo que a arte ela dialoga muito com as questões sociais também para você, né? Eu acho que é por isso que a gente se conecta tanto. Aliás, gente, nós fazemos parte do GT Mulheres da Cultura juntas, assim, né? E eu acho que é importante, inclusive, falar, porque tem sido é um coletivo que tem sido uma ferramenta bem bacana assim para potencializar o trabalho das mulheres, visibilizar, mas também assim para educar e para cobrar mesmo, né? Então assim acho que é um coletivo, uma coletiva, né? Extremamente importante. E a gente está no Instagram também, então nos sigam lá, GT Mulheres da Cultura. Eu quero já aproveitar e deixar um beijo para todo o GT. Paty, quando e por que arte e cultura? Como que te tocou? Como que foi? Qual foi o gatilho? Foi na infância? Foi depois? Você já sabia que você ia trabalhar com isso? Sim, eu já sabia. Eu tive esse incentivo, né, desde de nova, muito nova. Eu fui estudar, eu sou do ABC Paulista, de São Caetano do Sul. Eu nasci em São Caetano do Sul, cresci em Santo André. Então, eu também sou do subúrbio, né? Como nós dizemos lá. Hoje em dia a gente fala muito da periferia, mas a gente se sentia lá do subúrbio. Ainda uma outra sensação. E, e eu cresci, e São Caetano tem uma escola de artes muito forte, importante para as artes no Brasil, chamada Fundação das Artes São Caetano do Sul. É uma escola pública e eu entrei lá com 6 anos de idade para estudar música. Caramba. E aí eu estudei até os 17, mais ou menos, né? Então eu comecei com iniciação musical lá, pequenininha, depois eu passei para flauta, que é natural, a gente tinha grupo, eu não lembro o nome da disciplina, né? Mas a gente fazia práticas de conjunto, né? E aí você escolhe um instrumento a partir de uma certa idade. E aí eu escolhi logo de primeira mão violino, depois não deu certo, foi terrível. Depois eu fui estudar piano, fiquei no piano, mas eu já era da que gostava daquele ambiente, na verdade, nem tanto me dediquei assim como uma aluna muito disciplinada, não fui muito disciplinada na música. Então, assim, não, né, não levei tanto a sério ser uma instrumentista, né? Mas o que eu gostava é de estar naquele ambiente, naquela escola, até hoje eu sonho, assim, com o cheiro que tinha, com o cheiro da coxia, o palco, já tinha um palco, então, assim, lá tem escola de teatro, né? Tem várias atrizes famosíssimas. Acho que Lucélia Santos, se eu não me engano, saiu da Caramba. Fundação das Artes. E é um lugar onde se respirava arte, né? E eu então cresci ali. E quem me levava era o meu avô, essa pessoa, esse senhor que está aqui atrás. A foto é dele com a minha mãe. E ele Oh, me levava quando eu era novinha, né? Como eu falei, 6 anos, me levava pela mão, a gente ia a pé, chegava lá, ficava no corredor me esperando. E então, assim, foi ali, né? E eu hoje penso que esse afeto que eu tive, essa demonstração de amor que eu tive através dele, também foi uma das razões pela qual a arte nunca deixou de ser o meu caminho de expressão, né? Porque depois disso eu fui estudar, eu dancei muito tempo também, fui bailarina, fazia jazz contemporâneo,
Dancei até os 20 e poucos anos, mas já no ensino médio eu escolhi publicidade, que era uma escola técnica, publicidade e propaganda. Ali eu já tive contato com a televisão, e foi quando eu decidi fazer o vestibular de comunicação social, fui fazer rádio e TV na Unesp em Bauru. E daí, mas tudo que me encantava e eu queria, não queria ir para uma Globo fazer novela, nem nada disso. Eu queria, na verdade, trabalhar com educação, com a cultura, mexendo com as pessoas. Então, o primeiro lugar que eu fui bater na porta foi na TV Cultura, né? Naquela época estava tendo o Castelo rá tim Ai, que saudade. é a primeira edição, né? Porque até hoje, É. vira e mexe, está lá Ainda no ar, passa, né? mas Mundo da Lua era Castelo rá tim e Mundo da Lua. E eu lembro que eu falei assim, eu quero. E eu sempre fui, né, de assistir a TV Cultura. Então foi o primeiro lugar que eu falei, se eu estou estudando, eu quero estudar para isso, eu quero estudar para chegar a mais pessoas, sempre com esse sentimento, com essa convicção de que a arte é capaz de transformar, né, que a cidadania, a educação e a cultura, elas caminham juntas, né? E elas são transformadoras, né? Então, foi por aí. Fui Mais ou menos isso. picada É isso desde que eu ia criança falar. Acho e que nunca quando o saí. bichinho, acho que quando o bichinho da arte, da cultura pica, assim, já era, né? Tipo, é inevitável, né? Tem uma música que eu falo, né? Que é uma música do De Origem junto com a Preta, Capretário, que também é do GT, gente, maravilhosa. Beijo, Preta. Que eu falo, né? Uma vez que entra nessa, não tem como mais parar. Você vai para o outro lado, ela vai para te buscar, que é a arte, é a música, é essa essência toda, né? Porque eu acho que tem esse quê de cura, né, também. Então, quando você fica longe, você adoece, né? É uma loucura, né? Acho que, enfim. E, cara, você passou por diversas artes, né? Então, assim, você transita aí em diversas artes e formas de fazer arte, inclusive nos bastidores também, tanto à frente quanto fazendo essa coisa da produção mesmo, que é por trás das câmeras e, né, toda a organização que é necessária, né? E que às vezes não tem nem tanta credibilidade ou tanta visibilidade ou tanto, não sei se é Valorização? valorização quanto deveria ter, né? Porque na verdade tudo só acontece, as cortinas só se abrem porque tem alguém lá, né? Para fazer isso, né? Enfim, né? Tem alguém que preparou o rango ali no camarim, tem alguém que, enfim, todas as pessoas de forma geral são necessárias, mas eu acho que a produção cultural mesmo, assim, se é esse olhar para tudo isso, né? Tipo, é muita loucura, assim. Eu tô meio metida nisso, aí eu falo, gente, é coisa de gente doida, é coisa de gente maluca, é uma delícia. Você foi gestora, inclusive, né, falando disso, de projetos culturais pela FAC de 2014 a 2019, foi um bom tempo, inclusive. Né? Você foi responsável por gerenciar projetos culturais, socioculturais, desde o Parque Vicentina Aranha, né? Inclusive, a gente fez algumas atividades lá, né? Você já como responsável à frente. Centro da Juventude, Orquestra Sinfônica, FLIM, por aí vai, né? Eu queria que você contasse um pouco de como foi essa experiência já aqui em São José, né? Enfim, e até porque São José que agora, né, recebe aí o certificado, né, de capital da cultura novamente, mas, enfim, são muitas coisas para conversar. Realmente, a gente sabe que tem muitas coisas incríveis que acontecem de fato, tem muito para melhorar, obviamente, né? A gente não pode romantizar, né? Mas eu queria que você falasse como foi essa experiência e que você explicasse um pouco para a gente que é leigo, assim, o que que é a FAC, qual que é o papel dela, porque às vezes a gente fala, a FAC responsável por Vicentina, por Centro da Juventude, e as pessoas ficam, nossa, né, não tem muito bem uma ideia. Inclusive, algumas pessoas me perguntam assim, Meire, como que eu faço para acessar, né, esses equipamentos, assim, para de repente fazer um show, para de repente
mandar lá meu portfólio. Aí seria legal você falar um pouquinho sobre isso, Paty. Tá legal. Ó, eu vou deixa aí anotado para a gente voltar a falar do GT em Certo. algum momento, porque quando você falou, eu queria comentar. E vou falar um pouco sobre essa pergunta que você fez sobre o que é a FAC. Mas eu acho que isso tem que ser perguntado hoje para quem está lá na gestão, porque eu Uhum. só posso dizer institucionalmente, né, para tirar essa dúvida que você disse, Sim. como faz, o que é, a que pertence, né? Mas eu acho que eu saí de lá em dezembro de 2019, fiquei lá 5 anos e meio, né? E aí veio pandemia, mudou gestão, inclusive, da E aí FAC, então muda, eu não né? Muda posso bastante falar coisa, né? Uhum. pelo que Legal. é hoje, né? Mas ela é uma organização social de cultura. Uma organização social, o que que é? Ela é uma entidade sem fins lucrativos, como qualquer associação que você conheça, né? Sem fins lucrativos, que tem lá seus associados, e aí ela recebe uma qualificação do município ou do estado ou federal, porque existem OSs em instâncias federais, estaduais e municipais. E aqui em São José nós temos a FAC como organização de cultura, mas em São Paulo, por exemplo, a gente tem, eu acredito que mais de 20 OSs, organizações sociais. Lá, por exemplo, a Poieses é uma OS que cuida das oficinas culturais, que cuida da Casa das Rosas. A gente tem a Pinacoteca, né, fundação, não sei se é fundação, qual a nomenclatura da entidade que cuida da Pinacoteca, mas é cuidada por uma OS. Bom, gente, praticamente todos os equipamentos de cultura de São Paulo estão sendo geridos por uma organização social, né? E como que isso se dá? Uma entidade sem fins lucrativos concorre, né? Se prepara para receber uma qualificação de um órgão da instituição pública, né? Do governo, então, aqui nesse caso, né? Da prefeitura, para que ela receba benefícios, né, de poder público para realizar os seus fins. Então, assim, a AFAC, ela é a Associação para o Fomento da Arte e da Cultura na cidade de São José dos Campos, e se eu não me engano, ela nasceu junto com o fomento e a criação da Orquestra Sinfônica na época, e ela também é uma entidade que tem lá nos seus objetivos, né, no seu foco, a cuidar dos patrimônios históricos, né? Então, por isso, ela está qualificada a poder gerir o Parque Vicente Aranha, outros espaços, e ela também tem arte e cultura no seu escopo. Então, é por isso. Então, por exemplo, não dá para uma associação sem fins lucrativos que cuida de criança concorrer a ser uma OS para gerir um patrimônio público ou uma instituição cultural, né? Cultural. E Uhum. aqui em São José, por exemplo, a gente tem a Fundação Cultural. Também não é uma secretaria, ela é uma fundação, ela também é um outro tipo de instituição, né? Caracteriza outro tipo que não é uma secretaria, né? Então, assim, é legal falar sobre isso, porque eu lembro de estar lá, de chegar lá sem saber, né? Porque eles me encontraram no LinkedIn na época que eles estavam procurando pessoas para concorrerem a uma vaga. E aí eu participei de um processo seletivo por 4 semanas, por várias entrevistas Caramba. e várias entrevistas e práticas. Eu lembro que eu tive que levar uma apresentação, fazer uma dinâmica e tudo mais, e passar por várias pessoas, né, que me escolheram, mas foram várias pessoas que participaram desse processo seletivo e Algumas pessoas para chegar a esse cargo.
Algumas pessoas queridas também trabalharam lá, eu acredito. Foi até na mesma época que você, né? A Tati. Ah, sim, É, a Tati no, continua lá, a graças a Tati maravilhosa Deus, está né? lá. O Bruno também, né? Mantovani. Enfim, algumas pessoas enfim, a gente Que tem alguma seguem, né? relação, que seguem. Sim, que foram parte dessa equipe que eu trabalhei, né? Eu estava na gestão, e aí essas pessoas estavam comigo nessa equipe para a gente cuidar de vários projetos naquele momento, né? Uma das coisas que eu acho que a gente construiu, né? Que eu tenho a satisfação de ter feito, de ter aprendido, né? Porque assim, eu já vinha de quando eu cheguei à FAC, eu acho que eu já estava há 14 anos como produtora e gestora cultural de um outro espaço que era privado, né? Então, essa experiência com cultura, além da minha formação, além da TV Cultura, que eu já tinha trabalhado 9 anos como produtora lá, né? É produtora de televisão, era produtora executiva, mas, de certa forma, a produção carrega isso. Só que eu já tinha, desde, sei lá, quando eu estava na TV Cultura, acho que em 1997, eu já tinha feito a minha primeira Lei Rouanet, o meu primeiro projeto por Lei Rouanet, em 1997. Né? E aí, depois, em 2000 Com essa carinha, né? Com essa carinha aí de nenê. Neném, né? Então, e aí, eu estou bagunçando a linha cronológica para contar as coisas. Vamos voltar à FAC. Bom, quando chego à FAC e tenho essa incumbência, né, de gestão de projetos culturais, então, assim, a gente tinha ali, né, olha, você tem esse orçamento e e a gente quer isso, né? E o que eu acho bonito, né, naquele momento, foi que a Ângela, né, Ângela Tornelli era a diretora, ela tinha uma preocupação muito forte em dizer qual era a vocação do Parque Vicentino Aranha, né, para nós. E isso a gente fez assim vários estudos, várias conversas, vários mergulhos sobre isso, né, para chegar a essa conclusão de que o Parque Vicentino Aranha ele nasce com uma vocação de cura da tuberculose, né, no início do século passado. E aí eu falei, gente, e a gente continua com a mesma vocação de cura, só que por meio da arte e da cultura, da transformação da sociedade. Então, eu posso dizer que foi, naquele momento, uma gestão muito pensada com esse objetivo, que qualidade de vida não era apenas a qualidade de vida física, né? Porque as pessoas já frequentavam o parque para caminhada, corrida e tal. Não, a gente pensou em todas essas outras vertentes sociais, né, do ser humano. Então, a convivência, a arte, a questão das atividades físicas, da saúde física, né? Literatura, Mas a né? Foi saúde bem mental. inserido nesse Oi? tempo. A literatura em si também. Eu acho que, na verdade, foi um Sim. boom bem grande, assim, porque eu sou joseense, né? Mas eu começo a ter um contato com o parque mesmo, com o Vicente Aranha, enquanto. Porque muitas vezes a gente não se sente pertencente, as pessoas da periferia não se sentem pertencentes, né? À cidade e alguns equipamentos, né? Principalmente esses equipamentos que ficam em regiões elitizadas, né? Então, em 2014, a gente grava, a Pretária, a gente grava o nosso primeiro clipe dentro do parque, né? Que é o de origem africana. E a partir daí a gente começa a acessar mais, e aí começa a ter, assim, que foi bem nessa época onde você estava enquanto gestora, assim, então acho que foi uma coisa assim também de, eu não sei se isso foi pensado,
Mas para mim, assim, teve essa coisa de inserir a periferia também, assim, sabe? Nas programações. Eu comecei a ver os meus e as minhas lá, assim, de uma forma que eu não via antes, vamos dizer assim. Isso foi não só pensado, como foi perseguido, como foi uma obstinação, entendeu? E de mostrar que isso sim é qualidade de vida, é você conviver com todos, com todas, com todes. Então, isso já sempre foi uma obstinação nossa, sabe? Muito bom. Então, assim, a literatura e a música já estavam na programação. Quando eu cheguei, a Ana Lu já era produtora cultural Maravilhosa. lá, né? E ela tem essa veia forte com a literatura. Aí a Ana Lu já fazia o Música no Parque aos domingos, só que era a escolha de uma curadoria dela, né? Ou da equipe, vamos chamar esse ou aquele, chama esse, chama aquele. E, e era uma preocupação de uma música de entretenimento, né? Vem um grupo, toca um sambinha ali, vem outro grupo, toca uma MPB, sem uma preocupação de por que a gente, né, Política, social. enquanto associação de fomento da arte e da cultura, quais são os objetivos? Então, isso foi pensado, e aí nós começamos a abrir um edital específico, né, para música e eu, né, construí com a equipe a construção desse edital e colocando os critérios, né, olha, é isso, vai ter esse recurso, eu sei que o cachê sempre foi abaixo do que a Fundação Cultural paga ou que outros lugares pagam, mas era o que a FAC tinha de disponibilidade de orçamento, porque a FAC, como eu disse, ela é uma associação sem fins lucrativos, ela tem uma verba garantida ali no ano, mas ela precisa buscar recursos para os projetos. Então, por exemplo, uma FLIM, que foi, né, que a gente criou e realizou, eu realizei acho que 6 edições, 5 ou 6, eu já estou perdida agora, mas 5 edições acho que eu realizei, todas nós tivemos que fazer captação de recursos de patrocínios. Nenhuma teve assim, olha, tá aqui pela prefeitura, né? Foi a primeira, nós ganhamos um edital para o AC, eu inscrevi no Pro. A primeira a gente fez sem assim, só com patrocínio do Poliedro, que foi o Poliedro falou, eu quero estar junto com vocês nesse festival, né, de literatura. Aí, enquanto estava acontecendo a primeira, eu corri e inscrevi no PROAC festivais. E aí deu tempo, no ano seguinte, ano 2, a gente já conseguiu o PROAC editais, o primeiro ano de PROAC para lá. Aí depois a gente passou a fazer PROAC CMS, a fazer captação de recursos. Legal. Bom, então voltando ao edital de música, aí, assim, o cachê era baixíssimo, eu sei disso, mas a gente colocou ali, o que seria? Seria música autoral, né? Seria, ou pelo menos um projeto feito como, pensado como um show em si, né? Como um espetáculo, porque é daí que eu vim, quando eu cheguei lá, eu já tinha a fotosofia, que depois eu conto para vocês o que seria, e então, assim, vamos fazer um espetáculo de 1 hora e meia, todos os domingos, tal hora, tem isso de cachê, tem que ser assim, tem que ter assado, e já tratar como produção mesmo. Então, me mande foto, me mande release, ou seja, a gente passa a profissionalizar também a produção, a programação e o pensamento dessa curadoria. Quando você fala, eu coloco no meu currículo, né? Curadoria de conteúdos e projetos culturais. Na verdade, é curadora de cultural, né? Porque eu penso nisso tudo. O que vai entrar de música? Como vai entrar? Em que mês vai entrar? Por que a gente vai chamar esse domingo e o outro em outro momento, né? Então, tudo isso a gente começou a instituir ali, né?
e inclusive a escolher o melhor lugar. A gente era feito ali na 9 de julho, no quiosque da 9 de julho, que era pequenininho, e eu falei, não, vamos tratar como um espetáculo. Aqui as pessoas estão andando, estão correndo, não estão nem vendo o músico. Vamos pôr as cadeiras, as pessoas têm que ver. E aí foi quando eu rodei o parque com o Araújo, que é quem toma conta da parte externa, do jardim, da manutenção, de tudo do parque. E a gente rodava, rodava, rodava. Quando eu olhei aquele bambuzal, Bambuzal. eu falei, gente, isso aqui é uma concha acústica e a gente vai parar de ter, inclusive, reclamação de som que ia para o prédio e tal. E aquilo é perfeito, É né? perfeito. Então, montamos o palco embaixo daquele bambuzal para que o som, além de estar ali já como uma concha acústica natural, ele se propagasse para a plateia, né? E aí, quando você fala assim, você gosta e se mete em tudo, ou seja, o meu papel, eu ter estudado música, eu ter dançado, só me preparou para entender o que é necessidade técnica para fazer as Massa. coisas. Então, quando eu falo, digo, né? Demos uma volta com esse olhar, e foi com esse olhar mesmo, aonde Legal. seria o melhor palco, aonde seria melhor para a plateia, aonde o som vai se propagar melhor, aonde eu não vou isso ou aquilo, Muito né? bom. Então eu gosto muito de fazer, é, é, quer dizer, os meus projetos têm essa preocupação de eu estar envolvida desde a concepção, inclusive com as questões técnicas, né? Bacana. De me preocupar com isso. Legal. Vou dar um recadinho aqui muito rápido, né, para os nossos ouvintes, as nossas ouvintas, os nossos web espectadores que estão conectados com a gente aqui. Aliás, quero já agradecer vocês por isso, por estarem aí nos emprestando seu tempo, seus ouvidos, tá? E eu queria lembrar que vocês se conectam conosco, né, aqui pelo canal do YouTube Rádio CT, para vocês não esquecerem de deixar o like de vocês, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nadinha. E também nos acompanhar nas redes sociais. E também acompanhar as redes sociais da nossa convidada, Patricioco, maravilhosa. A gente está deixando aqui no rodapé, tá? A produção está colocando aqui e estamos deixando também na descrição desse vídeo. Aí lá também a gente vai deixar outros conteúdos que vocês podem acessar para conhecer um pouco mais. Eu tenho um monte de perguntas aqui, um monte de coisa para tratar com ela, que eu sei que é do interesse de muitas pessoas também, e eu tenho certeza que é importante para a gente aqui, e esse espaço é um espaço para a gente conhecer mais profundamente mesmo, né? As pessoas, né, que passam por aqui. E aí vamos tentar fazer aqui um bem bolado para dar tempo de tratar um pouquinho de cada coisa. Eu queria começar essa segunda fase aqui, já perguntando para você, Paty, sobre esse tempo, né, que você ficou, né, você foi produtora e produtora executiva dos programas Repórter Eco e do Jornal da Cultura 60 Minutos, ambos pela TV Cultura, né, que é essa passagem, né, que você teve. Eu queria que você contasse para a gente como que foi e se dialoga, assim, de certa forma, esses trabalhos todos, né? Você falando aqui do parque, e estava aqui na minha mente assim, gente, ela está falando do parque, mas nesse mesmo tempo ela estava né, na gestão também do Vicentina. Como? Porque eu fico imaginando assim, a gente pega humildemente assim, alguns editais, né, capta alguns recursos para fazer alguns projetos que são tão menores no sentido de abranger tão menos pessoas, né? E aí eu fico pensando, cara, você dormia? Porque eu às vezes já não durmo, né, com tudo isso. Queria que você contasse como que foi essa experiência também na TV Cultura, assim, é claro que tudo isso foi preparo, e se dialogam aí todas essas... como você falou, é preparo, né? Eu acho que tudo é aprendizado, eu não desperdiço nada por onde eu passei, entendeu? Tudo eu vou carregando e agregando na próxima, né, atividade, na próxima necessidade de usar aquilo que a gente aprende. Bom, eu cheguei na TV Cultura, ainda estava
na faculdade, né? E aí eu fui trabalhar no Jornal da Cultura 60 Minutos e fui fazer a produção executiva. E logo no começo me colocaram para trabalhar no Switcher. Switcher de TV é onde fica o diretor, o editor e toda a equipe técnica colocando no ar. E era ao vivo, né? Bom, E era o primeiro jornal, telejornal televisivo, com 60 minutos de duração, de 1 hora de duração, e começava ao meio-dia. Então, assim, a equipe entrava às 5 da manhã para ir fazer reportagem, voltava, editava, punha no ar, entrava com um monte de gente ao vivo, e gente daqui, dali, dali. E qual era o meu papel no Switcher? Era fazer a produção era ficar com um fone de ouvido falando com quem ia entrar ao vivo, o outro aqui acompanhando a lauda e falando para o diretor, vai entrar esse, falando com o cara do áudio, ó, fecha o microfone de não sei quem, abre de não sei quem, e era esse meu papel. Então, eu sempre fui esse tipo de pessoa que gostou, e eu tinha, nessa época, 20 anos. Eu era nova, mas é isso, a técnica com uma em mim é uma responsabilidade. coisa, essa coisa de prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo e tá atenta, vai entrar isso aqui agora, isso vai sair, aí roda o VT e sai, entra. Então foi isso, foi essa a minha estreia ali, né? E eu fiquei 9 anos na TV. E aí, logo na sequência, me convidaram, né, a ir para a produção executiva do Repórter Eco, que foi o primeiro programa de meio ambiente da televisão brasileira, inaugurou em 1991, antes da Rio 92 acontecer, era um preparo para a Eco 92. E aí eu fiquei lá 9 anos, então foi a minha escola, a minha grande escola. Conexão, talvez essa de conseguir tudo, né? O que é necessário. Então, a gente ia fazer as viagens, as matérias, gravar fora e tudo, e você tem que descolar tudo, né? Você tem que ver passagem, você tem que ver alimentação para todo mundo, você tem que ver os horários, os entrevistados, com quem vai falar, depois gravar, trazer, o repórter faz o texto e escreve, aí o outro edita, e eu também já nesse momento fazia sonoplastia, né? Então cuidava da trilha sonora de todos os programas e depois gravava as cabeças com a apresentadora e editava. E eu editava antes do Faro, que é um grande diretor, foi um grande diretor da TV Cultura, que teve o programa Ensaio, então eu editava antes do ensaio, e aí fazia com, assim, com aquela equipe. Então, eu aprendia também muito essa questão da música, né? Da música para a Sim. televisão. É isso. Eu acho que lá tive também é uma continuidade. Mudei de área, mas não mudei de profissão, eu imagino, né? Eu acho que, na verdade, assim, tudo meio que se é, vai dialogando, né? Assim, vai dialogando. É claro que são ambientes é, diferentes, né? Há quem, por exemplo, não gosta dessa produção de ficar, né, lá nos bastidores, né, no quadrado, gosta mais da rua mesmo, fazendo, né, enfim. E aí eu acho que mas assim, o legal é que você consegue se ambientalizar em todos esses campos, né? E isso é incrível, porque acaba E que é quando bom. você fala desse olhar, né, de olhar projetos, o que eu posso dizer que eu consegui trazer para a gestão da produção cultural, né, na cultura. Por que que quando eu chego numa instituição como a FA, que tinha que cuidar de tantos projetos, como que eu tive que me organizar, né? Por Sim, setores, tá? Por áreas, por projetos, né? Então, assim, o planejamento, estudar muito planejamento estratégico, aonde nós queremos chegar. Então, assim, tinha essa programação, essa preocupação com a democratização do acesso, tinha a
preocupação com a pluralidade do que a gente apresentava, né? Mas tinha focos. Então, assim, para conquistar isso, aonde eu vou buscar? O que eu tenho que fazer? Paty, e aí, diante de tudo isso, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, né? Falasse um pouquinho sobre a fotosofia, né? Arte e cozinha. O que que é, como que foi desenvolvido esse projeto, o que que representa para você? Foram inúmeras as vezes em que o Fotosofia foi palco de estreias e experimentações. Em 2004, o Fotosofia foi contemplado com o seu primeiro edital PROAC para realizar o Encontro Cordas na Mantiqueira, citado pelo Marcos Davi, um festival de música instrumental que teve 12 edições e o seu formato consistia em 2 shows com instrumentistas de cordas e uma jam session. A curadoria continuava com o mesmo compromisso: revelar ao público nomes até então pouco conhecidos e aguardar as surpresas do encontro nas jam sessions, que eram praticamente um terceiro show estreado ali na frente de todos. Foi assim o encontro da contrabaixista cubana Yussa com o Ivan Vilela, violeiro, com Ginga, Luiz Felipe Gama e Ana Luísa, Toninho Horta e o Grupo da Arana, Badia Sade, o Trio Curupira, Ricardo Herzig, Guilherme Rezende e muitos outros. O Cordas na Mantiqueira também fez algumas edições fora do Fotosofia, na Praça de São Francisco Xavier e no Parque Vicentina Aranha. Trouxemos esses projetos como uma maneira de incentivar produtores e gestores de espaços a acreditarem na diferenciação e na singularidade de sua programação. Construir novos palcos é acreditar que existe um público ávido por sua arte, por sua música. Faça-o com qualidade e esse público também estará lá para prestigiá-lo. Então, eu vou falar um pouquinho, resumidamente, o que é o Fotosofia, porque ele representa muito para mim. Foi um sonho, né, da minha família. Nós fomos morar em São Francisco Xavier, saímos de São Paulo, então, depois da TV, pedi a conta da TV Cultura para ir morar em São Francisco Xavier, isso no ano 2000. E daí a gente abre um estabelecimento comercial para que a gente não morresse de fome, porque o desejo era só viver de arte e de cultura, mas a gente abre o Fotosofia, que acabou se tornando uma casa de cultura, um restaurante e uma casa de música, né, de música ao vivo. Então, lá nós fizemos durante 16 anos música todos os finais de semana, todos os finais de semana. Então, isso deu mais de 1.000 e tantos shows realizados. Fizemos vários festivais de música, né? O Cordas na Mantiqueira, ele teve 12 edições, o São Chico das Violas teve 6 edições. A MAC, né, fazia parte, era um dos lugares. Então, assim, a gente resolveu fomentar a arte e cultura fora dos grandes centros, né? E para que tudo isso acontecesse, foi a minha escola de buscar recursos e subsídio para isso, para essas atividades em editais públicos. Foi aonde eu fiz o meu primeiro PROAC e lá a gente acho que conseguiu em torno de 6 ou 7 PROACs ao longo desses 16 anos aí de história, né? Então, foi também a minha escola de gestão cultural, né? De gestão e de produção cultural. Essa é a minha relação aí. E foram muitos nomes, né? A gente teve shows nacionais, internacionais, de vários segmentos da música, e sempre foi música autoral. Nunca foi um lugar com música de barzinho, né? Muito entre aspas, sem menosprezar, mas sempre foi um palco, realmente, Uma né? Onde vitrine, as luzes se talvez, né? Oi? Uma vitrine até, né, para os artistas, Uma né? vitrine, um espaço de experimentação, né? Vários artistas, vários mesmos, me ligavam e falavam: olha, eu vou lançar um disco,
vou fazer shows e quero experimentar o espetáculo aí no Fotosofia, porque é um espaço intimista, então assim, a gente tinha de 50 a 110 pessoas, por exemplo, quando foi Inesita Barroso, que não cabia nem no lustre, mas tanta gente que estava pendurado lá, né? Mas então as pessoas iam às vezes para experimentar, né, o repertório, ver como estava o show, e era isso, apagava as luzes, acendia a luz do palco, não servia, era aquele silêncio para que o espetáculo realmente fosse acontecesse da melhor forma Acontecesse. possível. Que delícia! E, cara, misturar música com comida é uma sacada E genial, né? natureza, né? E Isso é o Francis Xavier. natureza, né? E uma comida que, né? A comida, né? Que já faz essa ponte, né? Com a natureza em si, né? Porque eu acho que é sobre isso. E o lugar, né? Meu, tão chique, pelo amor de Deus, enfim, é um lugar maravilhoso, assim, né? É essa relação mesmo com o meio ambiente, a cidade, lá em si, o lugar em si, né? Isso. Muito bom mesmo. É um projeto que, quem sabe, né? Deveria, sei. Que elas, né? Eu não cantei lá, então eu acho que. Ô, Você Paty, ainda era um bebê. eu era uma bebezinha. Ô, Paty, a gente está caminhando para o final, mas ainda tenho aqui mais duas perguntas que eu acho que são de extrema importância para fazer, né? Para a gente finalizar aqui com chave de ouro. Eu já quero mais uma vez agradecer você, né, por você estar aqui com a gente, dividindo essas histórias todas com a gente. Cara, eu falei para ela nos bastidores aqui, gente, ela vai ter que voltar, porque assim, tem muita coisa ainda que eu quero saber. Tem muita coisa para ser falada, porque, gente, a história dessa. Vocês estão vendo aqui, né? A história dessa mulher, tipo, tudo que ela construiu foi parte, e, enfim, e vem fazendo ainda, não cabe, assim, 1 hora de programa, assim, é muita coisa. E eu tô honradíssima dela estar aqui. Eu até falei para ela, falei, nossa, gente, eu não acredito. Quando eu fiz o convite, eu falei, não acredito, Paty, que você aceitou. Eu fiquei assim, me achando. Paty, eu queria que você falasse um pouquinho aí, então, sobre a Apicultural, né? Que é essa empresa fundada por você no ramo de produção e gestão cultural. A Paty, gente, ela tem mais de 30 anos de experiência, como vocês né, puderam acompanhar aqui, né, com a gente durante o programa. Ela vai precisar voltar num próximo programa, inevitavelmente, o convite já no ar. Porque realmente não cabe em 1 hora, gente. Tudo que essa mulher já fez, construiu e vem construindo aí, né, na arte, na cultura, nas produções, enfim. É muito gigante mesmo. Então, eu queria que você falasse, né, enquanto mulher está à frente da apicultural, o que, que isso representa para você agora, com uma outra mentalidade, né? Porque, assim, os anos vão vindo, a gente vai amadurecendo, são, enfim, né, inúmeras vivências. O que, que é apicultural, Patrícia Iocco? Então, olha, eu acho que a Pia, ela nasceu recentemente, ela nasceu no momento que eu decidi sair, né, do meu último trabalho fixo, né, que era lá na FAC. Eu pedi para sair e decidi abrir a Apicultural. Eu falei, tá na hora de eu assumir um projeto e ficar com ele daqui para frente, né, conseguir Sim, porque assim, eu fui funcionária da TV Cultura, depois eu tive o Fotosofia, mas também era um sonho de uma família, né? A gente acabou fechando, encerrando aquele ciclo, né? Que foi maravilhoso, nenhuma queixa, mas a gente encerrou e depois eu passo a ser CLTista de novo. Eu falei, peraí, eu acho que já está na hora de eu assumir que eu posso sim fazer o que eu já faço e colocar mais sonhos no mundo, sabe? Mais projetos autorais sendo realizados, que é o que eu gosto de fazer. E a Pia, ela é consultora, né? Eu presto consultoria, assessoria, comunicação para projetos culturais, tanto para instituições
como para pessoas que têm os seus projetos, querem colocar os seus projetos no mundo e os meus também, né? Então, atualmente, por exemplo, em 2020, estamos em 2022 ainda, né? A gente conseguiu 2 PROACs para 2023 e vamos aí, tá colocando 2 projetos lindos, 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 lindos no mundo, né? Um deles eu já posso contar, que é o Pontos de Leitura, que são 10 mini bibliotecas criando um circuito, né? Um circuito literário rural em São Francisco Xavier, com um acervo de mais de 300 livros, que a gente já conseguiu o recurso para comprar os livros, com atividades o ano inteiro nesses bairros rurais, né? Porque eu tenho essa preocupação de chegar, e fazer coisas com pessoas que não estão nos grandes centros. Eu aprendi isso e é isso que eu quero fazer. Então, eu sempre vou estar olhando para o lado quem não está aqui ainda, né? É esse tipo de Massa. curadoria que eu faço. É por isso que você falou, a Flynn, por exemplo, você começou a ver mais pessoas da periferia dentro daquele espaço, ocupando e fazendo parte, se sentindo parte. É esse tipo de projeto que a Apicultural faz. Além dos cursos que eu tenho dado e que eu gosto muito de compartilhar conhecimento, não escondo nada, não tenho nada para esconder, muito pelo contrário, acho que quanto mais a gente compartilhar o que a gente ganhou de experiência, porque nada é privilégio de ninguém, né? É uma experiência que você passou e que você pode compartilhar, agregar com outras que virão, né? Com Com outras certeza. pessoas. E eu quero que isso aconteça, porque na cultura a gente não pode se ver concorrente jamais, né? Nós construímos juntos. É isso, eu sempre falo, né, que conhecimento bom é conhecimento passado, né, passado adiante, né? Até porque a gente consegue democratizar, né, esse conhecimento e fazer com que mais pessoas possam aplicar medidas que de repente estão dando certo, né? Ou não, e até para a gente, para nossa própria evolução, porque a gente vai, né? A gente vai trocando e a gente vai ampliando, vai conhecer, vai, né? Enfim, melhorando, e é sobre isso mesmo. Estou muito feliz. Parabéns, né? Pela Apicultural, mas assim, pelos FURACs, parabéns. E parabéns por tudo que você é e representa. Voltar aqui rapidamente no GT, que você pediu para eu te lembrar, não esqueci, tá aqui anotadíssimo. E aí, na sequência, a gente fala dos projetos futuros, né? Você já deu alguns spoilers aí, enfim. Fala um pouquinho aí sobre essa questão do GT. Não, é que quando você falou, né? Bom, para mim o GT, ele é tudo isso que você disse, e ele representa essa aproximação da gente. Por exemplo, eu já te conhecia e você já tinha me visto, Já conhece? mas faltava algo que nos aproximasse de verdade, né? E o GT é esse lugar, né? É esse lugar onde a gente tem a coragem, né, de se despir na frente de outras mulheres, despir das máscaras que a gente precisa usar para estar no mundo, né? Máscaras não num mau sentido que eu quero dizer, né? Mas como que armaduras, das armaduras. Então é um espaço sem armaduras, é um espaço onde a Patrícia Iocco é a Pati, muito mais a Pati do que a Patrícia Iocco, porque é a colega, é a amiga, é igual, né? Não é a Pati gestora que aí, eu vou falar com ela, não vou, não, né? Nós estamos ali num lugar de troca, né? E é onde a gente se conhece muito mais, e isso é fortalecedor uma para as outras. A gente conhece e a gente conhece e divide as nossas fragilidades, né? As individualidades. Então, eu acho assim a força que o GT trouxe para as mulheres que já fazem parte está nessa
nessa união de verdades, né? De pessoas como nós somos mesmo, e por isso a gente ganha, né, possibilidade de fazer juntas, né, novas coisas, né? De transformar realmente. Eu acredito muito no trabalho que a gente tem feito juntas. Ah, eu também sou suspeita, gente. Eu agradeço demais, assim, acho que entrou no momento oportuno mesmo, né? A gente seria só um programa para falar só disso, né? Da criação, enfim, de todas as produções e coisas que vieram acontecendo de lá para cá e tudo que a gente alcançou nesse pouco tempo, né? Porque na verdade é pouco tempo de GT, mas já com uma trajetória aí, né? Enfim. E acho que essa ponte mesmo, né? E essa conexão necessária, porque parece clichê, mas não é, né? A gente juntas, a gente é mais forte, a gente é melhor, a gente consegue alçar maiores voos, né? E por aí vai. Então, assim, para mim tem sido um lugar de aprendizado e tem sido esse lugar também das conexões e esse lugar de eu me reconhecer mesmo enquanto uma agente de cultura da minha cidade, pertencente, regional, essa coisa, sabe? Porque por eu fazer parte do movimento hip hop, né, e do rap, mais precisamente dito, a gente acaba, principalmente, e ainda sendo mulher, a gente sempre se sentiu meio que deslocado da arte da cultura. Né? Eu acho que o GT ele tem esse papel aí fundamental também. As mulheres, de modo geral, a gente tem visto assim quanto tem crescido produções de mulheres, né? Produções culturais de mulheres, para além de grupos, enfim, as mulheres estão botando a cara mesmo, né? Empresas, e, enfim, tudo que tem nascido aí, porque as mulheres cada vez mais têm se juntado. E as coletivas, né, gente? As coletivas, elas permitem isso, elas nos empoderam, né? Elas dão essa segurança pra gente. Não, vai que você não tá sozinha, a gente vai um bando juntas, né? Tipo, não mexe com ela, não, porque que nem quando a gente anda em bando na escola, né? Que a gente é adolescente, Isso mesmo. criança. Acho que é basicamente isso, né? E assim, quem tem irmãs, assim, vai me entender, que é basicamente também o que a gente vive com as nossas irmãs, assim, né? É o bando, né? É Enfim, isso mesmo. muito bom, assim, que vida longa, né? Vida longa é o GT. Paty, agora a gente está de fato caminhando para o final. Você deu alguns spoilers aqui, eu já estou assim radiante de saber desses PROACs, da questão das bibliotecas, assim, já estou curiosa para saber o outro. Em breve, com certeza, né, a gente vai poder divulgar aqui. E aí eu queria que você falasse assim, né, como que você está se projetando para 2023, né, sendo que 2022, né, os últimos anos foram anos complicados, né, politicamente, enfim, toda a questão da pandemia que foi, né, mundial e, enfim, e que pegou a gente de surpresa e foi, né, enfim, perdemos uma série de pessoas e ainda também questão emocional, uma série de coisas, né? Que aconteceram, mas aí agora, 2023, de certa forma, a gente começa a ter enxergar assim, um horizonte, uma coisa mais, né? Como que você está se projetando? E se tiver mais spoiler, pode soltar aí que a gente gosta. Olha, Meire, eu estou muito feliz, né? Que a gente entra, nunca tive assim, os 2 últimos meses, né? Foram sentidos na pele esse crescente de esperança, né? Para nós, para tudo, em todas as áreas. Então, eu acredito que venham, novas realizações bonitas de reconstrução. Quando a gente estava na pandemia, não parei em nenhum momento, né? Foram vários projetos que coletivamente, sempre, eu estou falando eu, mas não sou eu, né? Que fizemos, e esse fizemos é um monte de gente, porque hoje a PI estou eu, mas eu continuo trabalhando com coletivas, com pessoas e com parceiras e parceiros, né? Então, nós criamos muitos projetos e eles continuam acontecendo, né?
eu trabalho com a balada literária, com Marcelino Freire, que é o meu grande professor nessa vida de produtora, de gestora, de curadora, e é sempre um prazer estar do lado dele, né? Então, eu trabalho com os cursos na área da literatura e fazendo o próprio festival, né? Ele não chama de festival, mas não deixa de ser. Tenho vários projetos em andamento, alguns realizando com o SESC, e, bom, não tenho muita coisa que eu possa abrir, né? Mas eu tenho certeza que 2023, não só para mim, como para você, como para todo mundo que está nessa área e que não está nessa área também, a gente tem a capacidade de criar coisas novas e não sem esquecer, né, de que a vida é esse fio, está por um fio sempre, né? Então, que a gente tem que fazer melhor, que a gente não pode escolher o ódio, não pode escolher a guerra, mas a gente tem que escolher sim a solidariedade, a vida em primeiro lugar e o cuidado, né? Eu sinto que nós nos preocupamos, pelo menos as pessoas que conseguiram se transformar de alguma maneira, estão mais atentas ao cuidado com ao seu próximo, ao cuidado com o planeta, com todos os seres, com todas as formas de vida, né? Então, eu acho que é isso, todos os que venham projetos mais conscientes, né? Conscientes da equidade, né, principalmente, e é isso que eu espero, né? Esses Legal. projetos vão aparecer, vão surgir, todo mundo vai acompanhar, eu espero e quero poder continuar compartilhando conhecimento, trazendo mais gente para esse tipo de ação, né? Quando eu dou os cursos, a primeira coisa que eu falo é se coloque no lugar de um gestor. E imagine que você é hoje um secretário de cultura ou um secretário da fazenda, que você tem o recurso, como você utilizará com a maior responsabilidade que você tem agora nas mãos. Então, receber às vezes um apoio público para o seu projeto, você tem que ter essa responsabilidade. Como eu vou usar esse recurso? E pensar em todos os pormenores, né? É isso. Porque você está responsável por aquilo. E quando a gente É está isso. falando de arte, a gente está falando de vida, né, Paty? Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra, a gente está falando de vida. Eu acho fundamental a gente fazer essas observações, inclusive, né, arte para quem, para quê, né, para quando, né, enfim, para onde, né? Porque são indagações que são necessárias para a gente conseguir alcançar essa arte e cultura mais igualitária de fato, mais homogênea, né, com mais igualdade de fato, enfim, né, com todas as coisas que a gente. Igualdade tanto em gênero quanto racial, né, enfim, quanto. Né, enfim, a gente precisa avançar mais e mais, como a gente falou no começo, já é um cenário, né, tem sido um cenário um pouco melhor do que foi há 20, 30 anos atrás, mas a gente espera, né, conseguir alcançar e avançar mais e alcançar melhores resultados, melhores lugares. Gente, eu estou muito feliz. Infelizmente, nós chegamos ao final. Eu quero agradecer você, Paty, por você ter me concedido essa honra, esse prazer de trocar essa ideia contigo. Como eu te falei, ainda ficou um montão de coisas aqui que eu quero conversar contigo. Então, 2023, vocês pedem aí no chat, gente, para a Paty voltar, que daí 2023 a gente traz ela de novo. Certo? A gente está aqui, né, nos momentos finais do ano também, né, caminhando aí para os últimos dias do ano. Então, quero já aproveitar para te desejar, Paty, assim, uma boa passagem de ano, né, assim, com muito amor, com muita saúde, né, que é o que eu desejo para todos nós, né, muita prosperidade, muita arte, muita cultura, que a gente precisa dela para ser feliz, né?
E tem alguma consideração que você queira fazer? Tem alguém que você queira mandar beijo? Fica à vontade, que agora é o final, o grande finale. Eu quero agradecer, Miri. Eu estou muito feliz mesmo. Como eu disse, eu também sou sua fã, né? Eu também adoraria fazer uma entrevista com você e perguntar um monte de coisas. Então, estou feliz de estar aqui, podendo trocar com você, conversar com você. Contem comigo para o que precisar, né? Vamos em frente. Um lindo ano 2023, um lindo recomeço para todos, para todas, para todes, e a gente vai estar junto. Hoje a gente já pode se abraçar, então que a gente se veja, se cuide, se abrace e construa esse mundo novo que a gente tanto quer, É tá bom? isso. É isso, muito obrigada, gente. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continue nos acompanhando aí nas redes sociais, acompanhe as redes sociais da Patrícia, da Patioco. Vocês já viram que tem bastante coisa aí que tá chegando, ela já deu bastante spoiler aqui. E aí a rede social é o melhor lugar para a gente não perder nada, né? Vamos ficar lá conectadinhos. Acompanhe também GT Mulheres da Cultura, certo? E eu vejo vocês no próximo episódio. Estou de olho, hein? Até lá. Beijo grande, tchau. Obrigada, Patrícia, você é maravilhosa.